Nessa quinta-feira, o Brasil bateu o recorde diário de vacinação. Foram 2.200.000 doses aplicadas em toda a população. Esse é o maior número desde o início da campanha de imunização contra a Covid. Agora chega a 61 milhões o número de vacinados com a primeira dose, o que representa 28% da população. 24 milhões tomaram a segunda dose, o que representa 11% dos brasileiros. Lembrando, então, 2 doses para completar o ciclo de imunização. Com o aumento do número de pessoas vacinadas, também crescem os relatos de pessoas que tiveram reações adversas às vacinas contra a Covid. Vamos lá, a gente está ouvindo falar aí de dores de cabeça, febre, dor no corpo, diarreia, dor no local da aplicação, tem gente que sente calafrios, o nariz começa a escorrer. Essas são algumas das reações mais relatadas pelos vacinados. Os incômodos duram cerca de 2 dias, estão ligados à forma de funcionamento das vacinas, né? E para a gente falar um pouco sobre isso, tirar um pouco desse peso, por que dar tanto peso para as reações adversas diante do benefício da vacina? Hein, doutor Gonzalo Vecina, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Um ótimo dia para o senhor. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Veja, a vacinação é uma tentativa, não, é um projeto de despertar do sistema imunológico nosso. Então, quando eu introduzo um antígeno, que é o produto de uma vacina, eu estou estimulando o sistema imunológico a dar uma resposta. É lógico que isso não acontece sem algumas consequências, né? Não tem como você fazer isso sem algumas consequências. O corpo responde a esse estímulo e essa resposta ela tem um quê de inflamação, porque eu tô pedindo para o corpo, olha, eu sou um invasor, me reconheça e lute contra esta invasão. O corpo reconhece aquilo e luta contra essa invasão, vai produzir anticorpos. E esse processo da produção de anticorpos, ele sob certos aspectos, é um processo inflamatório. E por isso você tem esses efeitos colaterais. Lógico que alguns poucos poderão ter uma resposta inflamatória mais exuberante. E poderemos ter, dependendo do tipo de vacina, uma resposta mais pesada ainda. Então, tivemos casos da Pfizer de choque anafilático, tivemos casos com AstraZeneca e Janssen de trombos, a vacina, a Coronavac, não tivemos casos tão exuberantes assim, mas casos mais leves. Enfim, todas as vacinas são corpos estranhos. E quando colocadas no nosso organismo, tem respostas diferentes. Por isso que o jogo de aceitar um novo medicamento vai ser sempre um jogo de pesos e contrapesos. Quais são os pesos? Os efeitos colaterais. Quais são os contrapesos? A eficácia, aquilo que ela promete. O que a vacina promete? Não morrer daquela doença, no caso aqui do Covid-19. Então, eu vou ter que estar sopesando efeito colateral contra o efeito desejado. Esse é um jogo que nós jogamos sempre que nós estamos querendo falar de medicamento. A gente fala do medicamento como se o medicamento só fosse positivo, mas não. Todo medicamento, 100% deles, tem efeitos colaterais. E a gente vai estar sempre tentando jogar esse jogo do equilíbrio. Eu quero reduzir o efeito maléfico daquela doença, mas eu tenho que jogar contra os efeitos colaterais dos medicamentos para ver como é que fica a eficácia, o efeito esperado. É isso, faz parte do jogo. Eu lembro que eu tomei a vacina da gripe também, senti uma coisinha ou outra. Faz parte, é bom que a gente sabe que ali, ó, tá fazendo efeito, vai dar certo. Tem essa certeza, afinal da ciência, já comprovadamente ter dito isso, né? Também não precisa torcer para ter efeitos colaterais, viu? E Ô, tem doutor, gente, tem muita gente que não é, tem. é verdade, mas aí no caso, se eu tiver, minha vacinação deve ser só lá para o mês que vem, talvez agosto, e se eu tiver, o que eu faço para diminuir esse desconforto aí causado por esses efeitos colaterais? Já na média, como nós estamos falando de um processo inflamatório, o que você pode fazer é tomar produtos que combatam esses efeitos. É um analgésico, um
remédio que baixa a febre. Esses remédios que nós usualmente utilizamos quando temos esses processos dolorosos no curso de uma gripe, no curso de uma inflamação provocada por uma contusão, qualquer coisa dessa. São os analgésicos, antitérmicos, antipiréticos que nós vamos utilizar para combater esses efeitos genéricos colaterais das vacinas. Tenho ouvido algumas pessoas que tomaram a AstraZeneca relatar bastante, né? É realmente comum? Acontece? Tem algum fator específico nessa vacina? Não, veja, todas as vacinas, de novo, elas estimulam o sistema imunológico. E elas estimulam provocando uma inflamação. Algumas vacinas, como por exemplo a vacina da Coronavac, ela traz em si um produto que é um produto que provoca uma reação inflamatória. Então você coloca o vírus inativado e coloca um produto químico que ele é um produto que produz uma inflamação. Por que eu produzo a inflamação? Para o corpo perceber que ali tem alguma coisa diferente. Aí o corpo vai olhar lá, o sistema imunológico vai olhar lá, por que temos uma inflamação lá, e encontra o vírus inativado. E aí começa a resposta imunológica. Então, o mecanismo de ação das vacinas é um mecanismo que caminha dessa maneira. A vacina da AstraZeneca não foge a essa regra. Ela tem lá um estimulante da reação inflamatória para que o sistema imunológico acorde, perceba que existe algum tipo de irregularidade lá e o corpo deve responder. Por isso que vacinas não são 100% eficazes. As vacinas têm uma eficácia diferente de acordo com o tipo de resposta que os nossos corpos dão a esse processo inflamatório. Uhum. Doutor, tem muita gente participando aqui sobre esse assunto. Por exemplo, a Mai Ruth, disse Gonzalo para ministro da Saúde, ela brinca aqui com o senhor. Mas tem mais participação. Luciana Sintra. Não me queira mal, não me queira mal. Muito problema, muita dor de cabeça, né, doutor? Luciana Sintra falou o seguinte: não tive reação nenhuma. Minto, a única reação foi de gratidão. Tá certa, viu, Luciana? Meire Miranda, reação normal. Pior é ter Covid. A Nazilda fala que tomou a vacina da Pfizer, teve calafrio, tremores, teve febre por um dia, dor no braço também, mas já está pronta para a segunda dose no dia 16 de agosto. Acho que é por aí, né, doutor? Todo mundo tem que procurar, a gente está vendo uma procura baixa pela aplicação da segunda dose e é importante que as pessoas retornem para completar a imunização, né? Sem segunda dose, todas as vacinas que nós estamos usando no Brasil hoje, não tem vacinação. A segunda dose, a dose de reforço, é que completa o processo de vacinação. E a vacinação, é bom relembrar sempre, não é um ato individual. Não adianta você se proteger se todos não se protegerem. O vírus continuará circulando e a possibilidade da ocorrência de uma variante nova é sempre real. Então, todos temos que nos vacinar, todos temos que tomar a segunda dose, pelo menos das vacinas que nós estamos tendo aqui hoje no Brasil. Então, esse é o caminho para construir imunidade coletiva. E sem imunidade coletiva, é como se ninguém tivesse vacinado. Então, nós estamos discutindo muito o outro oposto. Eu tomei a vacina, fui no laboratório e não tenho anticorpos. Olha, o problema aqui não é você, o problema é todos. Agora, se nós continuarmos com essa ideia de que vacinação é um ato individual, nós vamos morrer na praia. Então, todos têm que tomar vacina e quem está tomando as vacinas de 2 doses tem que tomar a segunda dose, de preferência dentro do prazo estipulado pelas autoridades sanitárias.